Muito bem, então, pessoal, vamos lá, né? Nossa 13ª aula do curso de mecânica, tá? A aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com a questão da força elástica, tá? Vamos trabalhar com a ideia de força elástica. Então, vamos lá para o nosso material aí, tá? Muito bem. Então, primeira coisa importante, né? A ideia de força elástica, ela vai estar aplicada aqui, gente. Ela vai estar aplicada a ideia de uma mola, né? Diferentes tipos de mola, mas a força elástica está relacionada com as molas, tá? Esse estudo sobre a força elástica e as molas foi feito por um cientista, né? Chamado Robert Hooke, tá? Muito bem. Então, para começarmos a ideia aqui, tá? Que nós temos ali a figura apresentada, tá? Nós temos uma mola, a da direita, inicialmente, a gente chama no seu formato natural, né? E aí, a mola da esquerda, na mola da esquerda é aplicada uma força F. E quando a gente aplica uma força F, ela sofre uma determinada elongação. Tá? Então, a gente aplica uma força F na mola da esquerda, ela vai elongar, ela vai distender, ela vai mudar a sua posição de equilíbrio. Na figura ali representada, a elongação da mola F devido à aplicação da força F foi de um determinado valor chamado x. Tá? Esse x é o valor da elongação. Tá? Em condições normais, né, a mola não pode ser estendida além do seu limite. Tá? Se a mola é estendida e não é estendida além do seu limite, tá? Quando a gente solta a mola, ela volta à sua condição de equilíbrio, à sua posição original. Tá? Isso, então, é o contexto, as características de uma mola, certo? Muito bem. Então, vamos ver ali, ó, o cientista, então, inglês Robert Hooke, né, que nasceu em 1635, morreu em 1703, né, ele estudou, então, essas deformações elásticas e chegou à seguinte conclusão, tá? Em um regime de deformação elástica, a intensidade da força é proporcional à deformação. O que isso quer dizer? Vamos olhar e analisar a figura ali, ó. Nós temos ali a mola A, a mola B e a mola C, tá? O que acontece? A mola A, né, em todas elas tem uma demarcação ali chamada posição de equilíbrio. Tá? Então, a posição de equilíbrio corresponderia ao tamanho natural da mola sem que fosse aplicada nenhuma força nela. Ok? Na mola A, o que acontece? A gente vai lá e aplica uma força F na mola. E ao aplicar uma força F na mola, a mola elonga, deforma um valor X. Na figura de baixo, na mola B, a gente vai na mola, na sua posição de equilíbrio, aplica uma força nesta mola igual a 2F. Quando a gente aplica uma força 2F, a mola elonga um valor 2x. Tá? E na bola de baixo, a mola C, a gente vai lá na mola, na posição de equilíbrio, aplica na mola uma força 3F e, como consequência, a mola C elonga um valor 3x. Então, para a aplicação de força F, elongou x. Para 2F, elongou 2x. Para 3F, elongou 3x. Tá? Muito bem. Aí diz a figurinha ali do lado, ó, você conhece a lei de Hooke para a força elástica? É o que a gente vai enunciar em virtude dessa figura aqui mostrada, a relação entre F, né, força F para elongação x, 2F para elongação 2x, 3F para elongação 3x. Muito bem. Então, dessa forma, definiu a chamada lei de Hooke, né? Hooke foi lá e definiu a lei de Hooke, que é o quê? A força elástica, ou seja, a força exercida por uma mola, né? Ela é igual à constante K vezes x. Vamos analisar o que cada uma dessas variáveis aí nesta equação quer dizer. A força elástica é a força exercida pela mola. E como toda força, a unidade dela é dada em newtons. Tá? O K é a constante elástica da mola e ela é dada em newtons por metro. Tá? X nesta equação é dada pela deformação, que pode ser ou o alongamento ou a compressão sofrida pela mola. Tá? Esta compressão ela tem que ser dada em metros, então cuidado. Muitos problemas trazem a elongação da mola em centímetros, às vezes. Então, você precisa converter o centímetro para metro dividindo por 100. Tá? Coisa importante, né? A constante elástica K,
é uma característica da mola, tá? Ou seja, vai depender do material com que ela é feita, tá? Do material, da forma, uma série de características. Portanto, cada mola diferente pode ter uma constante K diferente, que vai depender das características do material, da fabricação, uma série de outros fatores, tá? Então, portanto, o K é uma constante, mas é uma constante que varia de cada mola, tá? A gente pode ter molas diferentes com valores de suas respectivas constantes elásticas diferentes, ok? Muito bem, observação importante, tá? Uma deformação, então, ela é dita elástica, gente, quando cessada a força causadora, tá? A deformação deixa de existir, isto é, o corpo vai voltar às condições iniciais, tá? Apresentando a mesma forma e as mesmas dimensões. Então, eu tenho uma mola. A deformação elástica produzida na mola, como se eu pego a mola e puxo ela, significa que no momento em que eu soltar, deixar de exercer força na mola, ela retornará às mesmas características inicialmente antes da aplicação da força. Mesmo comprimento, as mesmas características, tá? Porque eu posso produzir uma deformação que não é elástica, quando eu ultrapasso o limite da mola, e aí eu deformo a mola. E ao deformar a mola, ela não voltará às características iniciais. Todos os exemplos e as atividades que a gente vai trabalhar são para deformações elásticas, aquelas que não ultrapassam o limite da mola e que a mola volta às suas características iniciais, ok? Muito bem, vamos lá então. O que nós temos? Representação gráfica, então, da lei de Hooke, né? Olha o que nós temos ali, ó. A primeira figura, a mola está na sua posição de equilíbrio. Então, nós temos uma deformação zero, e para uma deformação zero, a força que a mola exerce é zero. Quando a gente deforma a mola um valor x, a força que surge na mola é F. Quando a gente deforma a mola 2x, a força que surge é 2F. Quando deformamos 3x, a força que surge é 3F. Portanto, se nós analisarmos o gráfico ali, o gráfico da força elástica em função da deformação x da mola, nós vamos ver que esta característica pressupõe um gráfico de uma função linear, uma função do primeiro grau, né? Então, lá na equação apresentada no slide anterior, né, força elástica é igual a K vezes x, é uma equação do primeiro grau. A função descrita por essa equação vai dar o gráfico de uma reta, como esta linha vermelha que a gente vê apresentada nessa figura, ok? Muito bem. Então, o que nós temos? Vamos lá aos exemplos. Então, exemplo 1. O gráfico representa a intensidade da força F que age sobre uma mola em função da deformação x. Letra A. Determine a constante elástica da mola. B. Calcule a deformação desta mola quando a força aplicada nela for de 90 newtons. Tá? Então, o gráfico apresentado nos mostra ali que para uma deformação de 5 centímetros, teremos a aplicação de uma força de 60 newtons. Tá? Para deformar a mola 5 centímetros, precisamos aplicar 60 newtons. Muito bem. Vamos lá à resolução, então. Letra A. Como é que a gente vai resolver? Ambos, letra A e letra B, a gente vai aplicar a lei de Hooke. Então, a força elástica é igual a K vezes X. A força elástica, qual é a força que o gráfico nos mostra ali? Mostra uma força de 60 newtons. O valor da constante K desconhecemos, e a deformação da mola para aplicação de 60 newtons de força é uma deformação de 5 centímetros. Precisamos converter as medidas que não estão em metro para metro. Então, vamos ter que converter 5 centímetros para metro. Como convertemos 5 centímetros para metro? O 5 divide por 100. 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, para a nossa equação, o valor vai ser 0,05. 0,05 está multiplicando K, passará para o outro lado, dividindo. Então, vai resultar ali em 60 dividido por 0,05 igual ao valor da constante K. Tá? Quando a gente divide 60 por 0,05, teremos como resultado para a constante elástica desta mola o valor de K igual a 1.200 newtons por metro. Este é o valor da constante elástica desta mola. Tá? Muito bem. A letra B do problema quer que se calcule, né? Qual será a deformação da mola quando se aplica uma força de 90 newtons? Bom,
Novamente, a gente vai lá e aplica a lei de Hooke, né? Eu já ia falar a lei de Newton. Aplica a lei de Hooke, tá? Então, a força elástica vai ser igual a Kx. A força elástica, o problema agora na letra B forneceu, é a aplicação de 90 newtons de força. A constante elástica é aquela que a gente calculou na letra A, na letra anterior, portanto, 1.200 vezes x. Então, eu vou ter lá 90 dividido por 1.200, tá? Quando eu resolvo essa divisão, eu vou obter 0,075, só que a unidade estará em metros. E aí eu preciso converter, passar de metro para centímetro, porque o problema está dando o gráfico ali em centímetro, né? Então, como é que eu transformo o metro para centímetro? Multiplica por 100. 0,075 vezes 100, 7 centímetros e meio será a deformação da mola, quando aplicada na mola, 90 newtons de força. Tá? Com isso, a gente fecha o exemplo 1. Muito bem. Vamos ao exemplo 2. Olha o que diz lá. Ó. O tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada em Paris, no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica armazenada quando a corda do arco é tensionada em energia cinética que é transferida para a flecha. Tá? Muito bem. E é interessante, esse exercício surge justamente, né, esse exemplo surge justamente no momento em que agora a gente está começando as Olimpíadas de 2021, né, as Olimpíadas de Tóquio. Tá? Então, esta informação inicial é só uma informação para conhecimento, tá? Para enriquecer aí o conhecimento de vocês. Muito bem. O que o exemplo quer é o seguinte, ó. Num experimento, medimos a força F necessária para tensionar o arco até uma certa distância x, obtendo os seguintes valores. Quando aplicamos uma força de 160 newtons, o arco deforma, né, a cordinha do arco ali, ela deforma 10 centímetros. Quando aplicamos uma força de 320 newtons, ela deforma 20 centímetros. Quando aplicamos uma força de 480 newtons, ela deforma 30 centímetros. Determine a constante elástica do arco. Tá? Então, para determinar a constante elástica do arco, basta aplicar a lei de Hooke. Tá? Então, a gente aplica a lei de Hooke ali, ó. Força elástica é igual a K vezes X. Nesta tabela, nós temos 3 valores. Nós podemos escolher qualquer um dos 3 valores, tá? Pressupondo que esse arco sofrerá uma deformação elástica, né? Então, a gente aplica ali, nesse primeiro resolução, escolhi o primeiro valor, 160 newtons de força, para a constante elástica desconhecida e a deformação de 10 centímetros. Não esquecer de transformar a medida de centímetro para metro. Né? 10 centímetros divide por 100 será igual a 0,1 metros. Então, 0,1 no lugar do x. Aquele 0,1 está multiplicando K, passará dividindo. Então, ficará 160 dividido por 0,1. 160 dividido por 0,1 é igual a 1.600 newtons por metro. Este é o valor da constante elástica, então, do nosso arco, tá? E só para exemplo aqui, não que fosse necessário, mas só para ampliar o exemplo aqui, eu escolhi outro valor também para calcular, né? Escolhi o último valor da tabela, o valor de 480 newtons, tá? Então, para 480 newtons de força elástica, a deformação no arco foi de 30 centímetros. De novo, transformando 30 centímetros para metro. 30 dividido por 100, 0,3. Então, nós temos a deformação x, né, do arco de 0,3 metros. Aquele 0,3 está multiplicando, passará dividindo, então ficará 480 dividido por 0,3. E aí nós teremos, então, resolvendo essa divisão, né, teremos o valor, então, de 1.600 newtons por metro. Olha, deu a mesma constante. Óbvio, tem que dar a mesma constante, porque o arco é o mesmo, né? Então, é exatamente isso que se espera, né? Quando nós trabalhamos com o mesmo sistema elástico, esperamos que nas diferentes deformações obtenhamos o mesmo valor da constante elástica, né? Já que a constante para uma mesma mola, ela é constante, ela não muda, tá? A não ser que ultrapassemos o limite
elástico da mola, que não é o caso aqui do exemplo demonstrado. Perfeito? Bom, e com isso terminamos então, né, o nosso material. Teremos aí 3 exercícios para resolução envolvendo a força elástica, tá? E com isso a gente finaliza a aula de hoje, então, né? Finalizamos a aula de hoje sobre a questão da força elástica e a lei de Hooke, tá? Muito bem. Bom trabalho para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro, gente. Valeu, abração!